Obrigada, bom dia. O meu nome é Ana Rita Martins, eu trabalho no Infarmed, sou farmacêutica, trabalho no Infarmed desde o ano de 2000, na unidade de inspeção desde 2002. E desde o início deste ano, desde janeiro, que assumo as funções de diretora da unidade de inspeção. É um bom webinar para todos, até já. Obrigada. Obrigado. Já passava a Ana Teixeira. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Ana Margarida Teixeira. Exerço funções na direção de produtos de saúde do Infarmed, onde trabalho numa área de fiscalização de mercado de dispositivos médicos e também no âmbito das atribuições do Infarmed enquanto autoridade de designação de organismos notificados. Muito bem, muito obrigado. Pedro. O microfone. Muito bom dia, o meu nome é Pedro Quaresma, sou farmacêutico e sou inspetor na unidade de inspeção do Infarmed. Obrigado. Muito bem. E por último, em relação ao Infarmed, Judite. Olá a todos, bom dia. Não sei se me estão a ouvir. Eu tive algumas dificuldades em me ligar, se isso já é agora. Queria desejar um bom webinar a todos. O meu nome, como já disse, é Maria Judite Neves. Trabalho no Infarmed há 25 anos, sempre na área dos dispositivos médicos e dos cosméticos. Sou diretora da Direção de Produtos de Saúde. E estou aqui como diretora de uma direção que teve um papel essencial em todo este processo de fiscalização e de verificação documental de muitos dos produtos que foram utilizados no controle e na prevenção desta pandemia, nomeadamente falamos de máscaras, luvas, enfim, vestuário cirúrgico, etc. Portanto, muitos destes produtos que foram importados com e sem marcação CE foram sujeitos a uma verificação documental e muito dessa documentação passou realmente por esta direção, a Direção de Produtos de Saúde do Infarmed. Muito obrigado. Passava ao Mário Silva, da Rangel. O meu nome é Mário Silva, sou diretor-geral da Rangel Internacional Aéreo Marítimo e nós somos uma empresa de logística e estivemos profundamente envolvidos durante esta fase extraordinária da pandemia, transporte e na logística e coordenação dos produtos médicos e não médicos que vieram predominantemente da China. Desejo um bom webinar a todos, até já. Muito obrigado, José. Peço desculpa. Mário, José Saraiva já está connosco. Bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. Estamos aqui na ronda de apresentações e precisamente agora será uma breve apresentação sua, só para depois passarmos à fase seguinte. Está sem som, José, se me está a ouvir. Peço desculpa, estava em mute. Agora Muito sim. bom dia a todos. O meu nome é José Saraiva, trabalho no Ovion como diretor da logística desde abril do ano passado. A minha formação é em Engenharia Química e trabalho no Ovion já há 20 anos, onde comecei a trabalhar na produção e trabalhei em HSE, Supply Chain e agora nos últimos tempos em logística. Pronto, a minha participação aqui, e eu aproveito para agradecer o convite, é tentar-vos passar aqui um pouco da experiência de uma empresa portuguesa que tem um forte fluxo de importações e de exportações e de que teve que se adaptar em pouco tempo a este novo normal. Muito bem, muito obrigado, José. Então, eu antes de passarmos aqui a uma ronda de perguntas, eu pedi ao Infarmed para fazer só uma breve apresentação de como é que tem sido esta evolução da legislação nos últimos tempos e outros temas que também nos vai fazer numa breve apresentação que vai fazer e depois passamos a uma ronda de debate entre todos. Muito obrigado. Obrigada. Eu vou fazer uma breve apresentação, vou saltar até alguns dos slides de forma a tornar mais dinâmica esta interação e tornar o webinar mais efetivo, só para fazer um pequeno enquadramento de toda esta situação que surgiu com o surto de Covid-19 que terminou e que continua como uma pandemia declarada.
Eu não consigo fazer a partilha de tela. Não consegue? Não, não. Não, diz que ele desativou. Deixa-me só ver aqui como é que eu posso. Em última análise, eu posso falar dos elementos e fazer a apresentação. Veja se consegue agora. Agora consigo. Obrigado. Então, nós tentámos fazer aqui uma pequena apresentação sem no início saber muito bem exatamente em que moldes é que este webinar iria decorrer e sem saber que esta apresentação seria de certa forma até dispensada, mas tendo em consideração os tópicos que nos foram apresentados, achámos que poderíamos fazer aqui uma apresentação das medidas que surgiram no contexto desta pandemia Covid-19 e fizemos-la com base na cronologia de eventos. Começou-se desde muito cedo, obviamente, a ouvir nas notícias que havia uma nova doença, um novo vírus com origem na China e a certa altura, tendo em consideração a magnitude que essas informações começaram a ter, começou por surgir em janeiro uma orientação da Direção-Geral de Saúde que identifica dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual que devem ser utilizados na prestação de cuidados de saúde. E começamos então aqui a ver quais são os produtos que serão os mais necessários no âmbito da prevenção do contágio por SARS-CoV-2 e no combate à doença Covid-19. Foi-se verificando, obviamente, com o desenrolar da situação, tendo sido declarado o surto e depois mais tarde declarada a pandemia até, que era necessário assegurar que haveria todos os produtos necessários no combate a esta doença. E por isso foi feito um levantamento de fornecedores conhecidos que pudessem ter capacidade para fornecer o Serviço Nacional de Saúde, no que respeita a medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual, também entidades alternativas, fornecedores que não eram nossos conhecidos, e começou também aqui a verificar-se que havia uma necessidade de uma maior parceria dentro das várias instituições que fazem parte não só do Ministério da Saúde, mas também de outros ministérios que têm responsabilidades perante alguns destes produtos. Falamos aqui de uma cooperação institucional entre o Infarmed, a Direção-Geral de Saúde, as ARS, os serviços partilhados do Ministério da Saúde, enquanto entidade que faz as aquisições, a Administração Central dos Serviços de Saúde e depois da parte do Ministério da Economia temos aqui a ASAI, enquanto autoridade de fiscalização de mercado de equipamentos de proteção individual, e o IPQ, que também é a autoridade competente em matéria de EPIs. Foi publicada uma circular conjunta do Infarmed e da Direção-Geral de Saúde, que é um precursor de um despacho publicado pelo Gabinete da Sra. Ministra e que identifica quais são os medicamentos, equipamentos de proteção individual, dispositivos médicos e biocidas com necessidade de reforço das quantidades destes produtos existentes no Serviço Nacional de Saúde. A 13 de março surge uma recomendação da Comissão Europeia, tendo em consideração toda a informação que surge face a um início de se começar a verificar a escassez de dispositivos médicos, equipamentos de proteção individual e outros produtos, acerca dos procedimentos de avaliação de conformidade e fiscalização do mercado, numa tentativa de também se começarem a considerar alternativas às soluções técnicas que normalmente são utilizadas na União Europeia, que são as normas harmonizadas. E para isso poderiam ser consideradas as referências identificadas pela Organização Mundial de Saúde. Estamos aqui também a falar de uma situação em que começamos a ter em atenção a aquisição através de compras organizadas pelos Estados-membros de EPIs e DIEMs sem marcação CE, sendo obviamente num contexto muito restrito de disponibilização única para profissionais de saúde e no âmbito da crise Covid-19, e que estes produtos nunca poderiam entrar nos canais de distribuição normal, nem serem disponibilizados a outros utilizadores. Logo no dia a seguir, é publicado um regulamento também da Comissão Europeia que nos vem falar acerca de restrições à exportação
de determinados equipamentos de proteção individual que são necessários no combate desta epidemia. Isto no sentido de assegurar que dentro dos Estados-membros existem todos os equipamentos necessários. Entretanto, este regulamento já foi revogado em maio deste ano. No seguimento também do já indicado da recomendação em que se falava da utilização de soluções alternativas e também numa outra vertente de tentar conseguir que surgissem novas entidades que fossem fabricantes de DMs e APIs, a Comissão Europeia solicita ao CEN e ao CENELEC a disponibilização gratuita das normas harmonizadas, de forma a facilitar a estas novas entidades o conhecimento de quais são as soluções técnicas que poderão ser adotadas para a demonstração do desempenho e da segurança e também da saúde dos produtos que eles procuram a fabricar e colocar no mercado europeu. Neste âmbito de fornecer o Serviço Nacional de Saúde, é criado um microsite na área da DGS relacionado com os dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual, que identifica quais são os requisitos que estes produtos devem cumprir e também disponibiliza um formulário para que as entidades que se proponham a fornecer o Serviço Nacional de Saúde possam apresentar a informação, identificando quais são os produtos, quantidades, informação adicional, de forma a poderem vir a ser contemplados como potenciais fornecedores. É publicado no site do Infarmed um documento que foi elaborado em colaboração com a ASAI e também com a colaboração do IPQ, onde se fala da importação de dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual, onde se fala já de procedimentos excepcionais para a importação desses produtos e incluímos aqui, para além dos produtos que estavam listados no despacho que foi publicado pelo Governo da Sra. Ministra no dia 11 de março, também informação acerca de importação de ventiladores, zaragatoas e também as especificações técnicas que se aplicam a esses produtos. Estamos aqui a falar de um período em que começámos já a pensar muito em produtos sem marcação CE e apesar da legislação já o prever, porque existem artigos de derrogação aos procedimentos de avaliação de conformidade previstos nos documentos legais que se aplicam quer aos EPIs, quer aos DMs, sentiu-se a necessidade de, neste contexto específico Covid-19, de elaborar um decreto-lei, que é o 14/2020, que vem estabelecer um regime excepcional e temporário para a concepção, fabrico, importação, comercialização nacional e utilização destes produtos. E aí vem identificado, obviamente, qual é a norma que se aplica, que é a aplicação dos procedimentos de avaliação de conformidade, mas agora também, e muito obviamente focado no que fazer para o fabrico e importação de produtos que não têm a marcação CE. São publicadas listas com as normas que devem ser seguidas, que estão públicas tanto no site da ASAI como do Infarmed para os produtos pelos quais eles são a autoridade de fiscalização de mercado. Foi também publicado um outro documento no site do Infarmed que identifica também um procedimento especial para fabricantes nacionais que pretendam fabricar ventiladores e acessórios dos mesmos sem marcação CE e as especificações técnicas. Um documento explicativo que surge a 28 de abril de alguns pontos que vai identificar no Decreto-Lei 14/2020, que nos dizem qual é a documentação que deve ser apresentada, mais ou menos em que âmbito é que ela deve ser considerada. Uma vez mais, volta a focar nas especificações e nas normas. Vem aqui falar no caso da importação, algo que não é novidade, mas que convém deixar bastante claro, que a autoridade tributária e aduaneira, nomeadamente através das alfândegas, é que é a entidade responsável pela entrada dos produtos no nosso país. E como já a legislação prevê, e vem aqui uma vez mais ressalvado e devidamente anotado, que sempre que as alfândegas sentem necessidade, obviamente contactam as autoridades de fiscalização de mercado no sentido de prestar colaboração onde necessário, de forma a verificar uma conformidade com os requisitos mínimos estabelecidos para que os produtos possam entrar em livre prática em Portugal. Foi feita uma atualização do microsite da DGS em conformidade com o regulamento que foi aplicado
E agora eu passo ali à minha colega Ana Rita para ela falar muito brevemente da questão dos medicamentos. Desculpa. Obrigada, Ana. Relativamente à parte dos medicamentos, em termos de importação e de exportação, gostava só de deixar a nota que a legislação que se encontrava em vigor até à altura do início da pandemia manteve-se, sem ter havido qualquer tipo de alteração ou alguma medida de flexibilização em relação à legislação já existente. Portanto, esta legislação manteve-se e os procedimentos mantiveram-se exatamente os mesmos. Podes mudar, não é? Pronto. Gostávamos também de apresentar alguns números que nos pareceram ser de interesse para as pessoas que nos estão a ouvir, começando pelos medicamentos. Uma vez que não houve alteração, gostávamos só de mostrar aqui que em termos das AOEs, das autorizações de utilização excepcional, apesar do nome ser excepcional, não é um procedimento excepcional, é um procedimento que já existia, existiu desde sempre, e tentámos só fazer aqui um estudo comparativo em períodos mais ou menos homólogos. Portanto, durante o ano 2019 até abril foram concedidas AOEs para hospitais para 31 medicamentos e já em período de pandemia foram concedidos para 36 medicamentos. Isto porquê? Porque houve alguns medicamentos que entraram em ruptura, havendo problemas de disponibilidade dos mesmos no mercado e, portanto, este mecanismo da AOE foi o mais rápido encontrado para que pudessem ser satisfeitos esses pedidos da necessidade destes medicamentos para o meio hospitalar. Em relação às áreas dos dispositivos e dos EPIs, passava então a palavra à Ana para também fazer essa apresentação. Obrigada. Só também de uma forma muito sumária, e para dar a conhecer as atividades que têm sido desenvolvidas e também porque, como disse, o Decreto-Lei 14E permitiu o fabrico de produtos sem marcação CE. No âmbito do nosso quadro nacional, verificámos que realmente houve uma grande disponibilização de muitas entidades que trabalham em áreas que não estão relacionadas com outros dispositivos médicos e que quiseram começar a cooperar e tentar abastecer o Serviço Nacional de Saúde de vários dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual. Na questão do fabrico, eu vou-me focar única e exclusivamente no número de dispositivos médicos, porque não somos a autoridade competente para equipamentos de proteção individual e não temos essa informação, mas podemos dizer que até à data de ontem tinham entrado no Infarmed 156 pedidos de parecer para dispositivos médicos que estarão a ser fabricados ou que pretendem ser fabricados por entidades que, por norma, não são fabricantes de dispositivos médicos e que, até à data, 66 pareceres já foram emitidos. No que diz respeito à importação, e tendo em consideração a colaboração próxima que o Infarmed tem tido com os serviços partilhados do Ministério da Saúde no âmbito das aquisições que eles fazem e também com a informação que nos vem quer de importadores, quer das próprias alfândegas, deram entrada no Infarmed mais de 200 processos que correspondem a mais de 450 produtos, tanto eles DMs e EPIs. Na questão dos serviços de proteção individual, nós solicitamos a colaboração da ASAI, enquanto entidade de fiscalização do mercado, para que se pronuncie acerca da adequação e conformidade mínima dos produtos. No que diz respeito a novas entidades, que também é algo que surge, como falámos, temos novos fabricantes e temos também novos distribuidores. Os novos fabricantes temos algumas entidades que conseguimos identificar como sendo novas entidades que registraram a atividade, e dos dispositivos de classe que se enquadram nas dispositivos necessários no contexto COVID-19. Ana Rita, tem que esperar desligar o seu E temos também aqui informação de termos 100 novos distribuidores de dispositivos médicos, no entanto não nos é possível assegurar que todos eles tenham iniciado a atividade com dispositivos médicos no âmbito de Covid-19. E assim, perguntas, acho que se calhar podemos começar então do ponto de vista que tinham pensado. Muito obrigada pela atenção e vou cancelar a partilha da tela. Tá, muito obrigado por esta apresentação. Eu creio que era importante agora, tendo em conta esta apresentação e o que foi feito e que adaptações foram tomadas, do ponto de vista
da Rangel e da Ovion, como é que tem sido esta adaptação e a relação com as autoridades? Mário, quer começar? Sim, fazendo aqui uma análise retrospectiva daquilo que aconteceu e indo muito de encontro àquilo que ouvimos, que acabámos de ouvir também do Farmed, os operadores logísticos, olhando retrospectivamente, tiveram que trabalhar com estas alterações legislativas que foram feitas na União Europeia, mas também com as alterações legislativas que foram feitas ao longo do tempo pela China. Principalmente que foi o principal mercado de importação e com um aspecto que foi referido, que é muitos importadores que não eram tendencialmente profissionais da área dos equipamentos médicos e que não eram da área dos equipamentos de proteção individual. No nosso caso, do ponto de vista da logística, nós tivemos houve uma série de aspectos retrospectivamente, e começando em março, nós tivemos um completo estrangulamento de capacidade de transporte na logística, do transporte das mercadorias, porque todas estas mercadorias foram transportadas de avião. Nós somos, e sem usar aqui muitos termos técnicos, Portugal é um destino offline, fundamentalmente, ou seja, nós ouvimos hoje falar muito dos hubs e tal, mas Portugal é um destino offline. E, portanto, nós tivemos retrospectivamente o que é que nós verificamos. Primeiro, do ponto de vista legislativo, uma completa descoordenação entre a União Europeia e a China. Portanto, a União Europeia fez e passou algumas leis e algumas normas de certificação que a China não passou. A China alterou a sua legislação já em plena pandemia, alterou 3 vezes pelo menos a legislação. Não houve controle absoluto da parte da China das certificações e das certificações europeias e da qualidade dos produtos. Ela foi feita a posteriori, em muitos casos, e foi feita em regime de inspeção alfandegária e não em regime de compra. Naturalmente, isto trouxe uma série de estrangulamentos, houve uma série de dificuldades na forma como nós conseguimos depois de fazer a coordenação do transporte e da colocação desses EPIs em Portugal em produtos médicos e não médicos. Todas estas alterações legislativas que tiveram início na China, com diversas alterações legislativas que a China fez e diversas barreiras para tentar controlar a qualidade dos produtos que estavam a exportar para a Europa e posteriormente para os Estados Unidos, mas agora especificamente no caso europeu, ainda assim não conseguiram completamente cumprir as necessidades daquilo que era a legislação europeia, dos certificados europeus, das marcações CE, dos certificados não corretos, e depois teve aqui um vento favorável, digamos assim, que foi um fraco procurement, principalmente da parte das empresas que não eram desta área, deste ramo. Portanto, há empresas profissionais que sabiam exatamente que tinham fornecedores perfeitamente homologados. Uma parte significativa, não direi uma grande parte, mas uma parte significativa não tinha. Portanto, retrospectivamente, nós tivemos aqui uma série durante o período da pandemia, do ponto de vista da logística, houve uma série de dificuldades que foram as dificuldades legislativas na China, as dificuldades de capacidade de voos da China para Portugal, uma dificuldade que foi anexa, que foi a União Europeia não ter colocado de uma forma muito clara como é que isto funcionava, e qual era o direito dos Estados. Todos os Estados entraram em estado de emergência e, portanto, todas as empresas acharam que se tivessem um last mile terrestre, as mercadorias poderiam vir a ser apropriadas pelo país aonde elas estivessem de passagem e, portanto, isto traz aqui um gargalo adicional, porque grande parte uma parte das opções que seriam a colocação em Portugal através de hubs na Europa passou a ser dúbia para as empresas portuguesas, porque nós achávamos que as mercadorias chegariam ao Luxemburgo
a França ou a Espanha, enfim, ouvimos falar da polícia a fazer, da nossa polícia a fazer escoltas e por aí fora, porque a União Europeia não teve, neste caso, uma coordenação clara entre os Estados, e os Estados cada um entrou em estado de emergência, e depois a partir daí começou a haver alguma descoordenação e digamos que também há aqui um aspecto que tem que ser levado em conta. Entre o dia 15 de março e o dia 10 de maio houve um desespero absoluto pela chegada de EPIs aos vários países europeus e, portanto, houve, digamos assim, aqui algumas circunstâncias que ocorreram da pior forma. Mas isto do ponto de vista retrospectivo. Do ponto de vista prospectivo, olhando para as lições que nós aprendemos e para aquilo que se foi este período, digamos que a grande lição que nós temos que aprender aqui é que nós estivemos demasiado dependentes de uma área geográfica, não houve coordenação europeia, a coordenação europeia foi má, muito má, não houve coordenação legislativa entre os Estados e, portanto, o Estado chinês, num determinado momento, até para mais por uma questão de imagem, foi colocando barreiras às suas próprias exportações da China para não permitir que o mercado europeu fosse invadido de produtos de muito má qualidade, e a logística teve aqui um aspecto fundamental que foi um gargalo que muitas das empresas notaram, que foi uma dificuldade muito grande de nós conseguirmos fazer chegar e conseguir transportar. Tivemos que encontrar meios próprios, enfim, nós aqui também tivemos algum papel e houve um papel de central de compras que coordenaram aqui a ação em Portugal, porque nós tivemos algumas ações também individualizadas que depois não permitiram a escala suficiente para nós fazermos chegar aqui os produtos. Obrigado, Mário. José, no vosso caso. Sim, pronto, no nosso caso, eu gostava só de referir o facto de nós em pouco tempo conseguirmos ter canais de contacto direto com as autoridades e que foram relevantes para conseguirmos ter esclarecimentos e apoio de forma a mantermos a nossa atividade. Eu acho que houve realmente iniciativas importantes como as Green Lines que foram implementadas nas fronteiras, mas que depois falharam um pouco nos primeiros dias porque houve, talvez por falta de recursos nas fronteiras e acabávamos por acumular cargas e nós sofremos com isso, tivemos atrasos e bastantes atrasos de entregas nas primeiras semanas da pandemia. O outro ponto, e aqui acho que as autoridades também têm que olhar para isto de uma forma mais transversal e acho que este é um bom período para o fazermos. Sofremos de estarmos offline, como disse o colega, portanto somos um país periférico e assim que a aviação comercial começou a ficar com os aviões em terra, houve uma grande dificuldade em conseguir fazer chegar os nossos produtos, quer seja trazer as matérias-primas como fazer sair os nossos produtos aos pacientes que tanto necessitam e que nós não podemos falhar. Portanto, felizmente conseguimos arranjar soluções. E aqui também uma palavra aos operadores logísticos que realmente de início ficaram totalmente bloqueados, mas foi possível depois, durante o tempo, e nós sentimos esse esforço em conseguirem arranjar as soluções. Mas realmente Portugal necessita muito de pensar como é que mantém aqui uma porta aberta para as exportações, porque sem a aviação comercial, não tendo aviões de carga, ficamos totalmente dependentes. Obrigado, José. Eu perguntava se calhar à Judite o que é que a sua opinião sobre estes comentários tanto da Rangel como da Ovion. Primeiro de tudo, queria agradecer imenso, quer à minha colega, quer aos outros dois palestrantes, tudo aquilo que disseram, que realmente reflete as diferentes perspectivas do mesmo problema.
Na realidade, houve aqui um momento de grande desespero, que já foi aqui identificado entre março e final de abril. Era necessário chegar produtos, todos nós percebemos que tínhamos de trabalhar conjuntamente. Penso que a desregulação da Europa, há aqui dois aspectos. A falta de coordenação da Europa foi realmente visível. A Europa não funcionou nesse momento, no momento mais crítico, como uma única Europa, com uma única voz. Cada país criou, numa primeira fase, as suas regras. Cada país quis garantir o acesso dos seus cidadãos aos produtos, não se preocupando com o que iria acontecer no país ao lado. Portanto, houve aqui uma grande descoordenação, houve aqui algum voltar para dentro, não para o grupo, para a Europa, mas para dentro, para cada um dos países. E, portanto, era um bocadinho salvar, em primeiro lugar... Salve-se quem puder. Salve-se quem puder, em primeiro lugar, salvar os nossos e depois logo os outros. Portanto, esta falta de solidariedade europeia, a determinada altura pode-se chamar isso, não é? Em última análise, uma falta de solidariedade europeia que traz depois este problema maior ainda para os países que são periféricos, como Portugal, não é? Porque nós também ouvimos esta situação de que as cargas, se viessem por terra, possivelmente não chegariam a Portugal, que tinham de ser escoltadas, que enfim, houve aqui necessidade, eu apercebi-me que houve aqui necessidade de um grande esforço também político do ponto de vista do Ministério dos Negócios Estrangeiros para articular aqui uma quantidade de mecanismos para que os produtos realmente cá chegassem. E, portanto, eu penso que da parte do Estado, eu não estou aqui para defender o Estado, apesar de ser da administração pública, mas eu penso daquilo que eu vi, né, da minha perspectiva, porque muitas vezes nós também não temos a perspectiva toda porque não conhecemos o global, não é? Claro. Houve realmente uma tentativa muito grande de articulação entre o Ministério da Saúde, Ministério da Economia, Ministério e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, de forma a garantir que o acesso a todos estes produtos a nível nacional e também a nível internacional, por causa de países, nomeadamente de expressão portuguesa, não é? De língua portuguesa. Nós tivemos aqui alguns constrangimentos, porque também, como sabem, muitos deles dependem também daquilo que nós exportamos e era necessário garantir que essas exportações eram feitas. Portanto, esse é um dos aspectos, é a Europa que não esteve no seu melhor. Penso que a Europa neste momento estará consciente disto e está a fazer uma análise sobre o que aconteceu e como resolver estas situações. Penso que irão ser, com certeza, encontrados mecanismos para resolver estas situações, apesar de a falta de solidariedade, depois, não sei se não virá ao de cima, mais uma vez. Esse era um aspecto. Depois, outro aspecto é a coordenação nacional, que já vos falei. Portanto, eu senti, como cidadã portuguesa, que houve uma tentativa grande de uma grande coordenação nacional e que houve uma grande aproximação entre as diferentes entidades e as diferentes instituições. Entre público e privado também? Entre as públicas, portanto, eu posso falar daquilo que eu presenciei, e entre as públicas houve uma grande aproximação entre todos os serviços, de tentativa de resolver problemas. E também das privadas. Houve uma tentativa de chegar aos privados e dizer, muito bem, preciso resolver problemas conjuntamente. E estou-me a lembrar de muitas reuniões que foram feitas, algumas primeiro presenciais e depois em teleconferência, com associações e também até com a própria indústria, com os próprios agentes do setor, na tentativa de encontrar produtos, na tentativa de encontrar respostas, certo? Depois também houve também aqui uma grande capacidade de dizer, vamos lá utilizar os mecanismos que temos na nossa legislação que permitem flexibilizar a aplicação da nossa regulação. E isso foi utilizado. E foi utilizado a determinada altura. O que era importante era que os produtos tivessem alguma evidência de segurança e desempenho. Não era necessário ter marcação CE. Portanto, a marcação CE seria
é claro que é essencial quando as coisas estão reguladas, quando nós estamos numa situação normal, mas nesta situação de calamidade, porque foi uma situação de calamidade, era preciso encontrarmos produtos. E nós tínhamos de garantir segurança e desempenho a esses produtos. Então, mas não obrigatoriamente tivessem marcação CE. E daí tudo aqueles mecanismos, toda aquela legislação, toda aquela aproximação, toda aquela flexibilização de que a Ana falou. Houve realmente aqui uma tentativa de resolver problemas, e resolver problemas de imediato, em muito curto prazo. Isso foi importante. Esse era um outro comentário que eu queria fazer. Outro comentário que eu gostava de fazer, já agora, é que este sistema de flexibilização não pode ser para sempre, não é? Portanto, este sistema de aquisição de produtos sem marcação CE e utilização de produtos sem marcação CE tem um limite. Ainda ontem eu estive numa reunião com o Sr. Secretário de Estado da Economia em que isto se falava. Portanto, a indústria tem de ter consciência de que há um limite e que neste momento, possivelmente, temos de começar a pensar que a partir do final deste ano, o 14E terá com certeza uma aplicação muito mais sumária, muito mais limitada do que a que tem neste momento. Portanto, temos na realidade de dar ideia à indústria que o sistema tem de voltar ao seu sistema de regulamentar normal, aos procedimentos de avaliação de conformidade normais, a tudo o que é normal. E, portanto, este mecanismo de flexibilização depois terá de ter, é transitório, como ele próprio dizia, o 14E dizia que era um sistema transitório, e ele é mesmo transitório, e portanto terá de ter uma data limite. Claro, claro. Mas eu creio que isso também é entendido pela indústria como normal, não é? Que assim seja, não é? Eu creio que agora eu passaria aqui a perguntar também à Rangel e à Ovion. O número de transações da EPI sofreram um aumento muito grande, não é? O que é que efetivamente mudou na vossa atividade? Que adaptações é que fizeram em concreto? E o que é que acham que vai ser os próximos tempos neste campo? Quero começar, José. Ok. Bom, em termos de EPI, nós temos um site em Macau. Ok, portanto, em dezembro a Ovion começou a sentir no site em Macau, na pele, quais poderiam ser os efeitos desta pandemia. Portanto, começámos-nos a preparar muito cedo. A nossa produção pode parar se nós não tivermos equipamento de proteção individual. Portanto, foi algo que nós começámos a preparar-nos a nível de procurement, na altura ainda na Europa, porque na China na altura não havia EPI. Portanto, nós também temos os nossos fornecedores e criámos aqui uma reserva desse EPI para nos garantir a nossa atividade em 6 meses. O facto é que a partir de março começámos a sentir uma quebra nos fornecimentos, uma ruptura total, portanto os fornecedores nem nos respondiam aos nossos pedidos de confirmações de encomendas. Portanto, internamente nós tínhamos um plano já de contingência preparado e começámos a pô-lo em prática. E de contingência começámos a ponderar a reutilização e até umas alternativas a determinados EPIs. Posso dar um exemplo de fatos de sala limpa, em que tivemos que mudar a marca, porque os fatos que nós normalmente utilizávamos e que estavam qualificados não deixaram de estar disponíveis. Portanto, houve uma certa altura em que a Alemanha disse que não saía mais EPI do país. Portanto, eu acho que há realmente aqui um esforço das empresas a nível de alternativas e de terem os seus EPIs não só num fornecedor, mas acho que internamente também há um exercício que pode sempre ser feito e de pensar na utilização que se está a dar. O que eu vos queria também passar é que nós não sentimos que a situação se vá resolver até ao final do ano. Portanto, nós achamos que esta situação vai se manter durante mais um ano ou 2. Portanto, eu acho que é cedo demais estarmos já a pensar em quebrar este período de exceção. Eu acho que tem que se aprender com estas lições dos últimos meses e ver de que forma é que as empresas poderão ainda de alguma forma serem apoiadas e preparar-nos para o pior, esperando sempre o melhor.
mas eu tenho receio que no inverno a situação volte outra vez a ser uma situação de calamidade. Portanto, estamos-nos a preparar e estamos a criar esse estoque de contingência. Eu, antes de passar ao Mário, depois também gostava de ouvir os comentários do Mário a propósito disto que o José disse, desta segunda vaga que se diz que pode acontecer no inverno e de que forma é que os operadores logísticos estão a preparar para o que poderá vir aí. Muito rapidamente dando um passo só ligeiramente atrás, só para complementar aquilo e concordar aqui com o aspecto que ouvimos, que foi na coordenação das entidades, das autoridades nacionais. Isso nós tínhamos falado anteriormente. Nós trabalhamos com grande parte das autoridades nacionais e há alguma coisa que nós não podemos deixar de dizer, que foi do outro lado do telefone durante 24 horas por dia, como nós tivemos, também tivemos alguém do outro lado. Nas autoridades sentimos a máxima coordenação, o máximo apoio, o máximo, tentar-se fazer o máximo. Há coisas que, naturalmente, nem sempre puderam ser coordenadas da forma como desejavam, mas também tivemos esse input, que é importante dizermos. Nós somos todos muito rápidos, habitualmente a dizer mal do Estado, e de vez em quando é preciso dizer que foi feito um esforço muito grande e esse é de salientar, claro, e devemos salientá-lo, principalmente quem esteve envolvido 24 horas por dia do ponto de vista logístico, para conseguir fazer chegar a Portugal os EPIs que é necessários. Ora, quando falamos de uma segunda vaga e na preparação, nós, ao longo do último mês, basicamente a importação e a solicitação caiu dramaticamente, e ainda bem que assim foi, porque as empresas nacionais, há aqui para já, não sei se a Reserva Nacional está completa para a segunda vaga, isso lá iremos, mas e se nós aprendemos a lição que precisamos ter uma reserva estratégica, que essa reserva estratégica que é fundamental, que há produtos que nós não podemos depender exclusivamente de um determinado país ou uma determinada zona geográfica, principalmente se temos reservas relativamente à qualidade e à forma como essa zona geográfica a utiliza. Mas do ponto de vista da EPIs, enfim, nós vemos uma baixa completa e desaparecimento total. Nós preparamos com produtos diferenciados, já aqui falamos de Portugal ser um país offline, portanto nós começámos a trabalhar opções de comboio, enfim, e não vamos falar das opções de outras formas de transporte, sejam elas o comboio, sejam elas multimodais, intermodais ou, inclusivamente, no que toca às mercadorias por via aérea, com opções de outras áreas e com escala que permita chegar a casa. Relativamente o que é que nós vemos hoje? Nós hoje vemos uma alteração de geografias. Nós estivemos nas máscaras e nos produtos de proteção individual na China, agora vemos alteração para as luvas, para a Bangkok e para a Coreia do Sul, portanto para a Tailândia e a Coreia do Sul, e é isso que nós estamos a ver acontecer. Do ponto de vista logístico, eventualmente, se houver uma segunda vaga, nós, enfim, tomamos as medidas necessárias e estaremos muitíssimo mais preparados. Muito bem. Não sei se o Infarmed quer comentar alguma questão em relação a esta segunda vaga e a forma como é que tanto o Infarmed como as outras autoridades se estão a preparar para uma eventualidade disto acontecer. Eu não sei se as minhas colegas, alguma das duas quer falar, não quero aqui monopolizar a intervenção do Infarmed através da minha intervenção, mas eu gostaria só de dizer que eu penso que estamos todos, aprendemos todos, não é? Aprendemos todos e percebemos que a própria legislação tem mecanismos disponíveis para poderem ser acionados
quando existem estes processos que necessitam de alguma flexibilidade. Portanto, as derrogações existentes na própria legislação, quer na área dos medicamentos, as AOEs especiais, quer na área dos dispositivos médicos, quer na área mesmo dos equipamentos de proteção individual. Eu falo também dos equipamentos de proteção individual, apesar de não sermos a autoridade competente de fiscalização, é a ASAI, não é? Como sabem, é a ASAI, é aqui depois para a parte regulamentar. Mas falo no geral, porque trabalhamos muito em conjunto. Eu penso que o que ficou desta primeira vaga é qualquer coisa que não se vai poder perder para o futuro, que é uma grande interação entre os serviços do Estado. Isso realmente, a intercooperação, a colaboração entre todos, a conexão existente entre todos foi realmente para um fim comum. Eu sou funcionária pública há 30 anos, digo-vos que foi a vez em que eu vi robustecer mais estes contactos, esta comunicação. Deixou de haver, por vezes, algumas quintas, por vezes isto é deste Ministério, o outro é do outro Ministério, não houve ministérios, havia o Estado português e havia o cidadão português. E, portanto, houve aqui um bem maior e houve aqui uma convergência de todos nesse sentido. Eu penso que isso não se pode perder. E para uma segunda vaga, nós, para já, esses mecanismos já estão instituídos. Portanto, já sabemos como atuar a nível regulamentar, já sabemos, já temos os canais estabelecidos internamente, temos os contactos estabelecidos também com os operadores económicos e, portanto, penso que a nível destes mecanismos de organização estaremos muito mais será muito mais fácil adaptarmos uma segunda vaga e respondermos a essa segunda vaga. Sinceramente, penso que sim. Agora, temos também uma reserva, estamos a instituir a reserva, que não havia reserva de dispositivos médicos, não é? Até porque é difícil fazer uma reserva de dispositivos médicos, porque para esta pandemia são necessários estes dispositivos médicos, mas para outra pandemia serão necessários outro tipo de dispositivos médicos. Portanto, nós quando falamos de dispositivos médicos estamos a falar de um mundo muito alargado de produtos, de mais de 1 milhão de tipos de produtos diferentes e, portanto, é muito difícil selecionar o que é que tem de ser esta reserva estratégica. Mas é claro, para vírus deste tipo, uma pandemia deste tipo, as máscaras, as luvas, os respiradores, enfim, mas se for um outro tipo de vírus, se for um vírus mais da parte gastro, se calhar não precisamos de ventiladores nem de respiradores. Portanto, é muito difícil estabelecer uma reserva para tudo, estratégica no âmbito do país e dos dispositivos médicos. Para esta, sim, está a ser instituída, existe neste momento. O nosso maior problema neste momento, como já foi falado pelo Dr. Mário Silva, é realmente as luvas. É o maior problema neste momento, mas vamos encontrando. E também temos de dizer aqui é que a própria iniciativa portuguesa, quer da academia, quer também da indústria, houve uma grande iniciativa para começar a produzir aquilo que não existia, aquilo que não tínhamos, para deixarmos de ser dependentes só do mercado chinês. Portanto, houve aqui uma adaptação da indústria nacional para produzir máscaras, quer as máscaras sociais, quer máscaras como máscaras cirúrgicas, portanto, dispositivos médicos, quer mesmo a montagem de uma fábrica para fabrico de luvas, etc, etc. Portanto, há uma organização, uma reorganização até da estrutura empresarial portuguesa, no sentido de tentar dar resposta. Judite, só pegando aqui numa pergunta que nos faz a Filipa Dias, que nos está a ouvir, quais é que são os critérios que determinam que um produto é um EPI ou um dispositivo médico? O que é que os permite distinguir, se é que há essa distinção? A finalidade. É assim, um dispositivo médico tem que ter uma finalidade médica, como o próprio nome indica, não é? E portanto, serve para proteger a saúde da pessoa. Por exemplo, uma máscara cirúrgica, quando um cirurgião coloca uma máscara cirúrgica, é para não o proteger a si próprio, mas para proteger o doente que está a ser sujeito à intervenção. No entanto, no caso desta pandemia, os profissionais de saúde precisaram de colocar respiradores, FFP1, FFP2, FFP3, ou KN95, etc.
esses são equipamentos de proteção individual. Porquê? Porque aí este equipamento é para proteger o profissional de saúde dele ser contaminado a partir do doente, certo? Portanto, quando é para proteção do profissional de saúde, para proteção, nós estamos perante um equipamento de proteção individual. Quando é para proteger o doente, estamos muitas vezes no âmbito dos dispositivos médicos. Portanto, uma luva de exame, por exemplo, uma luva de látex de exame para o profissional de saúde, será que o profissional de saúde utiliza, por exemplo, fazer um toque, será um dispositivo médico. A mesma luva, se for utilizada por um profissional para fazer uma colheita de sangue, passa a ser um equipamento de proteção individual. Depois, depende de como é que o fabricante os coloca no mercado. Portanto, o fabricante tem de dizer qual é a sua finalidade para o produto. E dependendo da finalidade que ele coloca ao produto, assim ele se pode encaixar na regulação dos dispositivos médicos ou nos EPIs. Não sei, claro. Ok, obrigado. Acho que sim, acho que foi suficientemente claro. Eu perguntava agora, já numa parte para a Ovion especialmente, e também para a Rangel, se quiser dar alguns comentários. Fala-se de, já temos os equipamentos, estamos mais preparados para uma eventual segunda vaga, mas considera que deviam ser alocados mais recursos na área de investigação das ciências farmacêuticas para podermos estar um bocadinho mais à frente do que estamos só na medida de proteger e não, e sim na medida de estarmos proativamente à procura de uma solução maior? Está sem som. Agora sim. É para mim a pergunta. Exatamente. Sim, é lógico que a investigação é aquilo que nos permite avançar e aquilo que nos permite estar preparados para este tipo de situações. Aliás, os coronavírus não são uma novidade, eles aparecem já há muito tempo e há até quem diga que o SARS foi uma oportunidade perdida. Porque possivelmente se tivéssemos investido em investigação e desenvolvimento na altura do SARS, poderíamos ter neste momento pelo menos um medicamento que nos pudesse sentir mais protegidos em relação a este vírus ou até limitar o Covid-19. Portanto, não termos a doença. Agora, a questão da investigação em Portugal, pronto, a minha opinião pessoal é de que a melhor forma de o fazermos é a um nível comunitário, pelo menos, se não uma ajuda internacional. Agora, não é isso que nós estamos a assistir, nós acabamos por ver, e aqui talvez o Infarmed possa ajudar um pouco, mas dá-me a entender daquilo que vou vendo e que vou tendo acesso de que esta cooperação poderia ser muito mais efetiva e poderia nos levar a termos uma solução para toda esta situação de pandemia mais cedo, se realmente tivéssemos aqui alguma cooperação. Também não está claro quais são as empresas que estão a ter um papel neste desenvolvimento de medicamentos inovadores para o Covid-19. Portanto, eu acho que essas empresas poderiam até, de alguma forma, participar em conjunto e o estoque vai ser um problema. Depois de termos a solução, vamos ter que fornecer o mercado. E essa vai ser a grande questão, como é que depois teremos acesso. E aí vamos ter que inovar também, porque vamos ter que, em muito pouco tempo, inundar o mercado com essa solução, seja uma vacina, seja um medicamento para o Covid. Eu já agora pegava nas suas notas e perguntava ao Infarmed, fruto também dos seus contactos internacionais que tem a nível europeu e mundial, o que é que está a ser pensado para isso? Que recursos é que estão a ser alocados para combater este tipo de pandemias, e se é que isso está a ser pensado, e qual é que é essa organização que faltou agora no combate e o que está a ser pensado a nível internacional ou europeu neste campo? Eu não sei se a Ana Rita quer dizer alguma coisa. Sim, doutora Judite, obrigada. Bom dia. Sim, de facto, esta cooperação a nível europeu é muito importante em termos de investigação, porque não poderão ser cada Estado-membro a trabalhar por si. Tal como a doutora Judite referiu há pouco, esta solidariedade europeia perdeu-se um bocadinho. Esperemos que daqui para a frente isso não aconteça, principalmente na parte de investigação e de se chegar a um medicamento
ou uma vacina para a Covid. Mas o que eu vos posso adiantar é que a nível europeu estão a ser feitas essas discussões entre os Estados-membros, está a ser feita uma averiguação para cada Estado-membro da capacidade de produção, de participação em projetos, mas isto ainda é um processo que ainda está muito no início e que, portanto, ainda não há muita informação que possa ser divulgada. Mas de facto, esse trabalho está a ser desenvolvido, sendo coordenado pela Comissão Europeia, e esperemos que em breve haja alguns resultados que possam ser partilhados, nomeadamente daquilo que disse, relativamente a possíveis fabricantes, a possíveis fornecedores e como distribuir por toda a Europa de uma forma igual, não é? Equitativa, para que chegue a toda a população. Ok, muito obrigado. Não sei se o Mário quer acrescentar alguma coisa. Eu gostaria de acrescentar só um aspecto, se me permite. Sim, com certeza. É que há bocadinho esqueci-me de falar de algo que está a acontecer a nível europeu, que eu penso que é muito significativo, que é o tal procurement europeu. Neste momento está a ser feito há instituído um grupo que está neste momento a fazer com que tentar conhecer as necessidades de reservas estratégicas dos diferentes Estados-membros e a disponibilizar-se, portanto a própria Comissão Europeia está-se a disponibilizar para garantir que esses estoques existem continuamente. Portanto, há um procurement europeu a decorrer, que começou na primeira vaga, que não teve efeitos para a primeira vaga porque não houve tempo. No entanto, está neste momento a acontecer, está-se a preparar para uma possível segunda vaga. Portanto, a nível europeu, eu penso que a Europa aprendeu com todos os pseudo-erros ou erros que possam ter acontecido e neste momento está a tentar arranjar soluções para uma possível segunda vaga, quer a nível dos medicamentos, quer a nível, portanto, da distribuição para garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente do Estado-membro em que esteja. Ok, muito bem. Temos aqui umas perguntas de alguns participantes, novamente relativamente ali à classificação de dispositivo médico, questiona o Mário Peixoto, a Maria Peixoto, peço desculpa, se os aparelhos de desinfecção de máscaras cirúrgicas, uma vez que desinfetam dispositivos médicos, são também eles considerados como tal? Eu não sei do que está a falar exatamente. Está a falar de autoclaves, equipamentos, do que está a falar? Diz aparelhos de desinfecção de máscaras cirúrgicas apenas. Não sei se é muito abrangente. Cirúrgicas, sim. Sim, das máscaras cirúrgicas, dispositivos médicos, de acordo com a diretiva europeia, os acessórios dos dispositivos médicos, aquilo que é necessário para manter o dispositivo médico em condições de ser utilizado em segurança e desempenho, portanto, estes acessórios são também eles cobertos pela legislação dos dispositivos médicos. Mais ainda, o novo regulamento dos dispositivos médicos, que vai entrar, que era para ter entrado em vigor, em aplicação plena em maio de 2020, mas por causa da questão do Covid, vai entrar em maio de 2021, diz que os próprios equipamentos para desinfecção, para esterilização, para lavagem, para limpeza de dispositivos médicos, são os próprios dispositivos médicos. Portanto, a legislação aplica-se. Eu chamava a atenção, e já agora para dar resposta aqui a das questões que foi colocada por um dos nossos participantes, é que no contexto de Covid, as máscaras cirúrgicas, os equipamentos de proteção individual têm de ser descartáveis, certo? Portanto, o que a Organização Mundial de Saúde determina, o que terminou a Direção-Geral o que a Organização Mundial de Saúde termina, a Direção-Geral de Saúde termina, o ECDC termina e o CDC até também termina, são que para situações como esta de grande contágio, estes equipamentos deverão ser, preferencialmente, descartáveis, portanto, de uso único, certo? Portanto, se existem máscaras que possam ser reutilizáveis, eu estou a falar de utilização profissional por profissionais de saúde, certo? Não estou a falar de sociais, estou a falar dos profissionais de saúde. Se houver outras de outro tipo, que sejam reutilizáveis, poderão ser utilizadas para outras finalidades, não no contexto de compra. Portanto, a comercialização de máscaras descartáveis não cirúrgicas em farmácias são considerados dispositivos médicos ou equipamentos de proteção individual?
Nas máscaras nós temos 3 tipos de máscaras. Temos, em Portugal as máscaras foram categorizadas em 3 tipos. Nem em todos os países assim foi, mas em Portugal foram categorizadas em 3 tipos. Temos as máscaras cirúrgicas, temos as máscaras que são máscaras filtrantes, de alta resolução, portanto temos que são aquilo que se chama normalmente os respiradores, não é? Os FFP2, os FFP3, KPN95, e depois temos as máscaras sociais, certo? Aquilo que é vendido nas farmácias qualquer uma delas pode ser vendida nas farmácias, portanto depende das suas características e da finalidade com que foram colocadas no mercado. Ok, temos só aqui uma última pergunta em relação às máscaras, não querendo monopolizar todas as questões relacionadas com as máscaras. Aqui um participante comenta-nos que o SEN publicou a especificação técnica para a certificação de máscaras sociais. Exatamente. Quem não é que vai certificação, não é para certificação, vamos então esclarecer isso. Dá-me só 2 minutos para esclarecer a situação. Sim. Penso que é um assunto importante e que deverá... Portanto, quem é que realiza essa acreditação? Quem é que pode ser um organismo certificador? Foi publicado há 15 dias um documento pelo SEN, que é um agreement, um acordo entre os Estados-membros e que é obrigatoriamente de tradução e de utilização por todos os Estados-membros. Quer isto dizer o quê? Quer dizer que qualquer Estado-membro que queira instituir as máscaras sociais, as ditas máscaras sociais, essas máscaras sociais deverão pelo menos cumprir as especificações que estão nesse documento. O documento chama-se CWA, e é um documento, é um acordo de especificações técnicas, não é uma norma, mas é aquilo que foi possível ser feito em muito pouco espaço de tempo pelo SEN, com especificações técnicas mínimas para máscaras sociais, certo? Okay. Aquilo são é uma guideline, é uma orientação, mas a especificação é de caráter voluntário, certo? Pelos fabricantes. No entanto, aquilo é o mínimo, portanto, aquilo tem de ser aquilo. Depois, este documento foi traduzido para português e já foi publicado a sua tradução para português na sexta-feira passada. Este documento traduzido para português tem um anexo, que é um anexo específico para Portugal. Portanto, é o documento traduzido, documento europeu, com um anexo específico para Portugal, que adapta essas especificações às especificações que estão definidas pelo Infarmed e pela ASAI nas suas páginas, certo? E que, por exemplo, um dos níveis de o requisito mínimo por exemplo, de respirabilidade é de 40%. Nós, obrigatoriamente, em Portugal, temos de 70%. Portanto, nós exigimos mais do que aquilo que é exigido como mínimo, certo? E, portanto, por exemplo, a Espanha exige menos na respirabilidade, não é? Mas, por exemplo, pede que a filtração seja acima de 90%, enquanto que nós dizemos que pode haver a 70% e pode haver a 90%. Portanto, o que ficou no documento europeu foi 70%, mínimo, certo? Porquê? Para calcular também esta decisão que Portugal tinha tido. Portanto, Portugal participou, através do IPQ, nesta discussão, foi suportado por um grupo de trabalho, onde estava o Infarmed, estava a ASAI, estava o IPAC, estava uma quantidade de laboratórios e uma quantidade de fabricantes, e que discutiu estas especificações. Agora, o que é que está a ser pensado pelo IPQ e o que é que está a ser pensado pelo IPAC? É a criar uma marca e criar uma certificação, estabelecer, portanto, um processo de certificação para as máscaras sociais, certo? Com uma marca, certo? E, portanto, o que vai-se de acordo com tendo por base este referencial deste CWA. Portanto, com base neste CWA, como referencial este CWA, de certificar as empresas que fabricam, não é as empresas, é certificar os produtos de acordo com essas especificações e a colocar-lhes uma marca. E nesse contexto estão também a ser desenvolvidos laboratórios acreditados, que não existiam em Portugal, mas estão laboratórios acreditados para os métodos que estão estabelecidos no âmbito destas especificações. Portanto, tudo isto está a ser feito e pensa-se que se tenha as primeiras certificações no final do ano. Muito bem.
Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu se calhar passava agora aqui só uma pergunta para a Rangel. Todos verificámos estes atrasos, os constrangimentos todos que os operadores tiveram durante este período e em termos futuros e tendo em conta o agente especializado que é a Rangel, o que é que nos quer dizer para a frente? O que é que sugere que seja implementado para que aquelas fragilidades que verificamos não se voltem a verificar e possamos ter aqui menos constrangimentos nesse aspecto? Eu julgo que o período, a primeira questão, o período mais conturbado está ultrapassado. E, portanto, esse período em que todos estes constrangimentos impediram algumas e sofreram e causaram todos estes atrasos, esse está momentaneamente ultrapassado e julgo que mesmo num cenário de uma segunda vaga, pessoalmente preferia não ter que considerar, mas mesmo nesse cenário, creio que não voltaremos a ter uma circunstância dessa natureza. No entanto, do ponto de vista das fragilidades que nós temos que implementar, naturalmente a coordenação europeia, eu hoje já ouvi falar do procurement europeu, enfim, é um aspecto importante, mas também a coordenação europeia do ponto de vista dos planos logísticos e do plano estratégico logístico nacional. E nós temos que nos entender relativamente ao plano logístico nacional e já percebemos quando a logística não teve disrupção durante esta pandemia. Portanto, nós continuamos na linha da frente, continuamos a entregar, continuamos a estar em casa das pessoas, continuamos a conseguir fazer chegar os produtos às pessoas, continuamos a fazer chegar os produtos aos supermercados, às lojas, aos EPIs e, portanto, nós quando falamos desta pandemia não falamos só das máscaras, que infelizmente foi o prato do dia. Infelizmente foi o prato do dia, mas nós na logística estivemos a entregar medicamentos nas farmácias, estivemos a entregar medicamentos nos hospitais, estivemos a entregar produtos alimentares nos supermercados e estivemos a fazê-los chegar de vários pontos do mundo a Portugal durante este período. E, portanto, o que é que nós temos que fazer para ultrapassar as nossas fragilidades? É evidente que esta questão do offline e de nós termos autonomia de transporte, autonomia, enfim, é um assunto que se fala muito, eu não quero entrar nele, porque aqui estaríamos a falar de companhias aéreas, eu não quero entrar nelas, não quero entrar nesse tema neste momento, mas naturalmente que, do ponto de vista europeu, nós temos que olhar à unificação territorial e à questão territorial que parece-me que os países, principalmente os países que não têm massa crítica, no nosso caso, que têm que se unir a outros, que têm que ter a solidariedade europeia, de que já falamos, ou falta dela, e portanto há aqui uma série de temas, e aqui quando falamos nas lições que aprendemos, uma delas, quer do ponto de vista logístico, do ponto de vista da solidariedade, do ponto de vista da cidadania, todas elas é o alinhamento das nossas prioridades, nós percebermos na investigação científica tudo isso, o que é que nós temos que fazer a seguir, mas naturalmente nós dependemos muitíssimo da nossa coordenação comunitária, nós dependemos na logística muitíssimo dos países que estão à nossa redor, porque nós somos um país periférico. Ok, muito obrigado, Mário, penso que foi bastante claro. Temos aqui mais algumas perguntas dos participantes, que nomeadamente eu creio que são mais para o Infarmed. Portanto, a Filipa pergunta-nos se no SNS não serão assim aceites as batas reutilizáveis, ou seja, empresas a fabricar este tipo de EPIs não podem concorrer a concursos públicos, ou há exceções dentro de hospitais, por exemplo, cirurgia diferente de consultas presenciais? Sim, eu disse que não podiam ser utilizados material reutilizável no contexto da pandemia, para tratamento de situações de Covid, certo? E para prevenção de situação de Covid. É claro que as batas poderão ser reutilizáveis se assim foram colocadas no mercado pelo seu fabricante, não é? Porque um dispositivo médico que é colocado no mercado pelo seu fabricante para ser reutilizado tem de trazer com ele indicações de como é que deve ser reutilizado e quantas vezes deve ser reutilizado, ou características até às quais tem que ser reutilizado. Isso é obrigatório pela lei.
E sim, poderão ser utilizados para outras finalidades, em que a situação de contágio, que a situação de disseminação microbiológica não seja do nível do Covid, obviamente. Ok, isso ficou respondido. Temos também o Ricardo Pinto, que foi aquela questão da categorização das máscaras. Comenta-nos só que não compreende só como é que máscaras de nível 2, portanto têxtil com filtração mínima de 90%, é inspecionada pelo Infarmed nas farmácias e solicitam aos fornecedores documentação considerando estes artigos como dispositivo médico. Não sei se querem só esclarecer esta questão. Eu penso que a Ana Rita vai querer falar. Obrigado. Eu posso esclarecer, sim. As ações que o Infarmed tem estado a desenvolver desde o início de maio, quando foi o primeiro período de desconfinamento, foi no sentido de se perceber como é que o mercado estava a ser abastecido em termos de máscaras, luvas e gel desinfetante. A informação que está a ser recolhida não é para efeitos de caracterização desse produto de outra forma que não a que ele seja, nem para exigir isso no futuro, nem para instaurar qualquer tipo de processo em relação às entidades. O objetivo é mesmo recolher informação sobre como está o mercado abastecido e com o tipo de produtos que está a ser abastecido. É meramente informativo. Essa informação está a ser solicitada porque foi decidido fazer-se dessa maneira e está a ser uma ação que está a ser também feita em conjunto com a ASAI. Nós partilhamos toda a informação que recolhemos, também partilhamos com a ASAI para os efeitos devidos e até com a DGS, se for preciso, para esses aspectos. Portanto, não entendam essas inspeções como que no futuro tenham um caráter Certo. seja para aplicar alguma sanção ou que seja para mudar algum tipo de caracterização, não. É meramente informativo para sabermos como é que o mercado está a ser abastecido. Muito obrigado, Ana. Por último, temos aqui uma pergunta em relação à anterior questão sobre os aparelhos de desinfecção de máscaras cirúrgicas. Se podiam indicar que entidades realizam testes de eficácia para equipamentos de desinfecção por UVC, se souberem, em Portugal. Não sei. Não, pronto, depois esta questão nós depois tentaremos responder por e-mail à pessoa. Muito obrigado. Teríamos de procurar. Claro, ok, muito obrigado. Por último, eu antes de terminarmos e agradecendo novamente a vossa disponibilidade, eu creio que era importante perceber, estamos todos num mundo muito digital, não é? De que forma é que o Infarmed está a adaptar esta questão digital? O que é que tem sido feito na relação com as empresas para que no futuro, se isto vai tornar um standard procedure ou voltaremos aos mesmos procedimentos anteriormente? Eu vou começar, mas depois peço também para a Ana e para a Ana Rita para complementar. Eu posso vos dizer que a nível da organização nós tínhamos começado um processo de teletrabalho em que só alguns colaboradores estavam em teletrabalho e o que fizemos foi em muito pouco tempo, em cerca de 15 dias, a maior parte não, todos nós ficámos em teletrabalho. Portanto, o Infarmed continua a trabalhar com os seus funcionários todos em casa, por teletrabalho, durante todo este tempo. E o trabalho continua a ser feito e a interação com os nossos stakeholders continua a ser feito, penso eu, de forma adequada. Neste momento, a maior parte de nós ainda, eu diria que a maior parte, mais de metade das pessoas continuam em teletrabalho, até porque nós temos uma população muito jovem, muitas mães de crianças com menos de 12 anos e portanto, que estão em casa. E temos, neste momento, eu, Ana Rita, Ana Teixeira, estamos hoje aqui, eu estou quase todos os dias, mas nem todos os dias estão os outros colegas, portanto, temos alguma flexibilidade na gestão desta nossa atividade presencial ou teletrabalho. No entanto, todo o nosso trabalho tem sido feito, penso eu, e todas as interações que têm sido necessárias, quer com a União Europeia, quer com os colegas dos outros Estados-membros, quer com todos os outros stakeholders, indústria, enfim, academia, tudo tem sido feito da mesma forma que se fosse presencialmente. Portanto, o nosso serviço não parou e foi adaptado. Não sei se a Ana quer dizer alguma coisa e a Rita? Ok, sim. De facto, o Infarmed, a unidade de inspeção
desenvolveu o ano passado, ou pôs em prática o ano passado, uma plataforma de relacionamento com os stakeholders digital, que é o portal de Inspeção Mais. Essa plataforma tem sido usada sem qualquer tipo de problemas, em que são dados acessos e as pessoas podem aceder lá a toda a informação em termos de inspeção. No caso de entidades que na altura foi decidido não teriam acesso front office a essa plataforma por o nível de contacto ser muito baixo, a comunicação é feita via e-mail e essa informação toda trocada via e-mail é guardada por nós na plataforma. Portanto, aí não... E vamos manter, o portal é para manter, não é para ser, quanto muito ser desenvolvido para melhorar. Já existia na unidade de licenciamento para efeitos de registro, neste caso dos fabricantes e dos distribuidores de dispositivos médicos, já existia o portal Licenciamento Mais, que já tem quase 3 anos, e esse também é para manter e toda a comunicação aí é exclusivamente feita através do portal e não tem havido problemas. O que nós também temos feito é, uma vez que não é possível a realização de reuniões presenciais, têm sido realizadas muitas reuniões via WebEx, com os nossos stakeholders, quando é necessário fazer algum tipo de esclarecimento ou discutir alguns assuntos e tem resultados. Não tem havido constrangimentos, creio eu. Ótimo, muito bem. Não sei se a Ana Teixeira quer acrescentar alguma coisa. Só de uma forma muito sumária e também já um pouco no seguimento do que a Ana Rita disse. No que diz respeito com os contactos com os nossos interlocutores, aquilo que temos feito quando há uma necessidade de haver uma reunião, passamos a adotar as videoconferências através do sistema WebEx. E tem-se mostrado efetivamente uma excelente ferramenta de forma a podermos manter a proximidade com as entidades que trabalham juntamente com o Infarmed no que diz respeito a dispositivos médicos. No que diz respeito à prática de trabalho, efetivamente também temos um processo, já o tínhamos antes, que tem um recurso muito baixo no que diz respeito ao papel, ser tudo feito de uma forma através de e-mail, de plataformas que temos, para os fabricantes de dispositivos médicos e para os distribuidores de dispositivos médicos poderem fazer a notificação dos produtos que pretendem colocar no mercado e mesmo novos produtos que foram surgindo neste âmbito de pandemia Covid-19, mas que são produtos com marcação CE, foi possível às entidades continuarem a fazer o cumprimento das suas obrigações através das plataformas que existem. Creio que de uma forma geral, efetivamente, não notamos uma grande alteração em termos procedimentais no que diz respeito a estes contactos, dado o facto de já usarmos muito as ferramentas eletrónicas no nosso dia-a-dia. Ok, muito obrigado. Eu terminaria agora aqui o webinar, haveria mais perguntas com certeza, ficaríamos aqui bem depois da hora do almoço, agradecendo ao Infarmed e a todos os participantes do Infarmed por esta disponibilidade em estarem connosco, a esclarecer aqui algumas dúvidas que existem. Ao Mário Silva da Rangel, muito obrigado. O José Saraiva já teve que sair e já nos pediu desculpa por sair mais cedo. E, portanto, ao Vion, agradeço a todos a vossa disponibilidade e espero contar convosco para outros webinars para a frente, para esclarecimento de mais dúvidas que as empresas têm. E, mais uma vez, espero que se mantenham seguros e que esta segunda vaga de pandemia não se verifique. Seria tudo muito bom para todos. Mais uma vez, muito obrigado e até breve. Obrigado. Obrigado. Cumprimentos a todos. Obrigado.